Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a Semana dos Loiros. Olha, vou contar uma coisa para você que não viu, que não assistiu o vídeo 1, a aula 1 e a aula 2. Corre porque os assuntos são de suma importância para que você consiga compreender e entender os resultados e chegar no loiro perfeito. Se você não me conhece, eu sou Graciele Gato, sou CEO e fundadora da Academia Hair School International e também a criadora da metodologia Blonde Extreme, que está desde 2004 rodando esse Brasil e 2012 para cá, nossa, sucesso puro, e tem formado profissionais especialistas em loiros, que estão se tornando não somente referência na sua cidade, como também no Brasil e no mundo. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito gostoso, mas é um complemento da aula anterior. Se você não assistiu a aula 1, a aula 2, mais uma vez eu repito, é importante que você entenda os conceitos principais para se alcançar um resultado perfeito. Porque um dos passos, vamos dizer assim, um dos tripés para se ter um loiro fantástico, ele está relacionado ao fundo de clareamento e escurecimento. Quando a gente entende o que é um fundo de clareamento e escurecimento, ou seja, que para cada cor desejada existe um fundo ideal, para cada cor que eu desejo alcançar através do clareamento ou através do escurecimento, existe um fundo certo, isso tudo vai fazer com que eu consiga resultados mais neutros, mais perfeitos de longa duração. Bom, o segundo caso que a gente falou é um assunto que não é polêmico, mas é um assunto top. Eu amo falar sobre isso. Nós somos praticamente, eu não digo que a única, porque hoje nós temos muitos alunos aí que estão replicando as informações. Isso é maravilhoso, isso é gratificante saber que todos estão contribuindo também para o mercado, para que a gente possa levar a missão da educação adiante nesse segmento da beleza. E esse segundo assunto foi sobre fundo industrial, sobre como entender qual é o fundo de um tubo de uma coloração que pode intervir de maneira positiva ou negativa no meu cabelo, ou no cabelo da cliente, vamos dizer assim. Pega um cabelo 10, aplica uma coloração 6, mas na tabela de fundo de clareamento e escurecimento 6 é um laranja, é um vermelho laranja. Então, se o 6 é um vermelho laranja, a gente acredita que um tubo de coloração ele vai ter esse vermelho e vai ter esse laranja. Então, isso vai ser um fator negativo num caso de um escurecimento. Só que quando a gente não entende a quantidade de azul residual, que não residual, mas que faz parte da formação do processo de cor, a gente acaba errando. Na hora de aplicar uma coloração 6, ela acaba encontrando uma quantidade muito grande de azul. E esse azul sobre amarelo vai acabar resultando no verde, um cabelo verde, meio esverdeado, chumbado, cor de rato. Existem vários aí adjetivos relacionados ao escurecimento inadequado, ou seja, aquele que leva a sensação óptica para um cinza ou para um chumbado. Nessa aula de hoje, o assunto é tremendo. Eu sou apaixonado pela parte científica, a parte de testes, a parte de provas mesmo, aquela que a gente vai fazer mão na massa, que a gente vê os resultados de como fazer o processo de neutralização. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos testes que eu realizei agora recentemente, são vários, tá? Aqui aproximadamente, entre essa cartela que eu montei e essa daqui, nós temos mais de 30, tô tentando me achar aqui, mais de 30 cores para você testar e entender que para cada cor desejada, como nós explicamos no primeiro vídeo, para cada cor desejada existe um fundo ideal. Para cada cor que um dia eu pretendo usar, existe um fundo certo. E esse fundo para os loiros, vocês podem perceber que ele sempre parte do 9. O 8 ele ainda tem muito residual de laranja. Como a gente já entendeu, o 8, toda vez que a gente fala de um número par, o número par, ele sempre tem um pouquinho da mescla dos ímpares, né? Então, se o 7 é laranja e o 9 é amarelo, o 8 é um laranja amarelo. Então, o laranja amarelo, ele ainda vai interferir muito no resultado. E o 9, a gente consegue ter um resultado muito mais perfeito quando a gente aplica cores diferentes. Então, vocês podem observar nesses testes que nós usamos 12, 11, 10, 10, 9, 10, 11, 10, 21, 7, 31. Nossa, isso é uma das tabelinhas que você deve fazer, montar, organizar para compreender o resultado da cor. Não só essa não, a gente tem outra aqui, enfim, eu não paro de testar, acredito que um profissional, não importa quantos anos ele tenha de profissão e carreira, se ele quer alcançar o seu máximo, alcançar o ápice da sua carreira, ele não pode parar. Ele não pode, em momento algum, deixar de ser criativo. Por exemplo, um último treinamento que eu ministrei agora foi tremendo, foi maravilhoso, porque naquele momento eu tive diversos insights, assim, de criações, e dali já surgiram técnicas novas, tremendas, para o nosso encontro de atualização anual.
E aqui testes, aqui deixa eu dobrar porque são as marcas que nós testamos. Testes, era um cabelo preto, colorido cosmeticamente. E nós fizemos o processo de descoloração com o mesmo oxidante, com tempo de pausa, tempos iguais, tempo de pausas iguais, oxidante também igual. Porém, a gente consegue observar o quanto, quem abriu mais, quem abriu menos, e por aí a gente começa a perceber que não existe também grandes, assim, diferenças, muitas vezes, depende muito do teste dos produtos que você vai fazer, em relação ao grau de abertura de tons. Então, qual é o tema de hoje? Nosso tema é entender que fundos diferentes vão gerar sempre resultados diferentes. Que quando nós temos um cabelo com 2 tons diferentes, nós nunca vamos alcançar a uniformidade, nunca vamos ter um resultado visual uniforme. Isso pode, vamos dar o exemplo do meu cabelo. Olha que meu cabelo ele tem um fundo, nós temos 2 cores, nós temos a cor 4 embaixo, nós temos a cor 10 em cima, e apesar de eu usar 12, o resultado dele é para um 10. Se eu pretendesse usar uma única cor nesse meu cabelo, hoje, decidisse fazer um processo de descoloração, ainda assim eu não conseguiria ter um resultado perfeito. Por quê? Para isso, eu teria que fazer 2 processos que entram naquela primeira aula nossa. Um processo de escurecimento e um processo de clareamento. Então aqui nós teríamos que abrir, descolorir, até a cor que, vamos supor que eu queira mudar, queira ir para uma série 8, 8.1, 8.13, 8.31, 8.4, de repente, né, dá aquela vontade, aquela invejinha do bem de ficar parecida com a Mariana Rui Barbosa, só que não. Imagina essa situação de eu ficar com o meu cabelo na altura de um 8.4.4, eu teria que fazer um processo de despigmentação, ou seja, de clareamento, que para alguns pode ser considerado como decapagem, porque o pigmento é artificial, para outros é chamado de descoloração. Decapagem eu não gosto desse termo, que ele parece muito agressivo, muito forte, pode chocar os nossos clientes. Até descoloração não acho um termo muito agradável, acredito que é um termo que cause um certo repúdio dos nossos clientes. Quando a gente fala, vou fazer um processo de clareamento, de limpeza de cor, de uniformização de cor, isso acaba soando melhor aos nossos ouvidos e faz com que a gente consiga compreender relativamente de como que seria isso, uma limpeza de cor, ou seja, eu vou tirar aquela cor. Então eu teria que fazer uma limpeza até chegar no fundo 8. Primeira aula, que nós falamos do fundo de clareamento e escurecimento. Então esse 8, nós temos aí o quê? Se ele é par, então ele tem um pouquinho do 7, que ele tem um pouquinho do 9. Então ele é um laranja amarelo. Eu teria que deixar laranja amarelo e na parte superior eu teria que fazer uma reposição de pigmento, devolução de fundo. E essa devolução de fundo nós faríamos exatamente com a cor desejada, por exemplo, poderia ser um 8.4 ou um 7.4, até mesmo um 6.4, devido à porosidade, recomendo até usar um tom mais baixo do que a cor desejada, para deixar o fundo uniforme. Por quê? Porque quando nós temos fundos diferentes, os resultados vão ser sempre diferentes. Isso acontece também quando nós temos cabelos brancos. Nós temos 50% de cabelos brancos e 50% de cabelos castanhos, castanho claro, vou dar o exemplo. E você pretende aplicar uma coloração, e a sua ideia de aplicação de coloração é que tudo fique uniforme. E algumas pessoas questionam, mas essa coloração deu transparência. Bom, aí já é um erro técnico, não é porque a coloração deu transparência, que fundos diferentes, resultados vão ser sempre diferentes mesmo. Então a gente precisa começar a parar de transferir a culpa para o fabricante ou até mesmo para o vendedor e nos especializarmos de maneira que a gente consiga entender que a responsabilidade do resultado de uma cor, de um loiro, de um clareamento é completamente técnica, é completamente nossa e que nós é que precisamos usar do nosso salão, fazer com que o nosso salão se torne de fato um grande laboratório de testes e que a gente consiga entender cada um desses resultados a partir da nossa própria experiência, porque muitas vezes, como vocês estão participando dessa aula, você teve ali uma experiência sobre fundos, uma experiência sobre, por exemplo, fundo industrial, agora sobre fundos diferentes, resultados diferentes. Aí você fala, mas poxa vida, será que o que a Graciela está falando é verdade? Bom, para que isso realmente se torne verdade para você, é importante que você faça esses mesmos testes. Cabelos, que é onde você pode comprar pedaços de cabelos ou clientes que cortam o cabelo no salão, onde tem 50% de brancos. E você encapsula esses cabelos e faça testes na aplicação de coloração. Então você vai perceber que quando nós usamos
uma coloração tanto para escurecimento, é claro que abaixo de 4, a gente tem muito azul, agora vocês já sabem, né? 100, 90, 80, 70, tem os 70% de azul. Então ele vai conseguir fechar muito bem e cobrir muito bem os cabelos brancos. Mas a partir de 5, pode ser que haja uma transparência, um avermelhamento, porque eu já tenho 60%, aqui 6 eu tenho 50%. Então isso vai fazer com que eu consiga visualizar aonde haviam cabelos mais claros, ou seja, cabelos que não tinham pigmento. Isso serve para cabelos brancos, como para cabelos mechados com mecha, com luzes, como para cabelos bicolor, como o meu, que ele tem 2 cores. Então, para qualquer uma das situações, eu tenho que ter em mente sempre isso, que os fundos diferentes vão gerar sempre resultados diferentes. Então, se você busca ser um grande especialista, referência na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, ou até mesmo aqui no Brasil todo, ou fora do Brasil, Portugal e outras regiões, é muito importante que a gente dedique algumas horas de treino, de estudo a respeito desses três principais fatores que nós falamos, né? O fundo de clareamento e escurecimento, fundo industrial e fundos diferentes, resultados diferentes. Eu digo que esse é o tripé. Esse é o tripé da colorimetria direcionado aos loiros. E quando a gente entende, o meu tripé ficou 4, né? Já não é 3, assim, 3 tripé. Esse tripé aqui, ele precisa realmente ser algo que a gente precisa ter uma dedicação, uma disciplina para alcançar os resultados perfeitos. Porque algumas pessoas pensam assim, eu vou alcançar resultados perfeitos apenas ouvindo técnicas, experiências. Sim, vai te ajudar bastante, mas o que vai aprimorar de fato o teu conhecimento é fazer aquilo que nós falamos nesses treinamentos, nessas aulas online, praticar. Praticar. A prática, ela leva à perfeição. A prática vai te levar ao resultado perfeito. E ainda que no começo esse resultado não seja, ainda, vamos dizer assim, imperfeito, ainda gere algum tipo de mancha, algum tipo de insatisfação, o importante é que você mostre para a sua cliente que você está disposta a oferecer o melhor e que ela pode retornar, porque após um processo de descoloração, nós temos a obrigação de fazer uma manutenção. Nós temos que dar um suporte, vamos dizer assim, pós-operatório, de transformação desse fio. Nós precisamos acompanhar esse pós-cirúrgico, visualizar a saúde do fio, vamos dizer assim, fazer o curativo, ou seja, os tratamentos, reposição, tanto lipídica, hídrica ou proteica, para que esse cabelo continue saudável, para que eu possa continuar atendendo esse cliente por muito e muito tempo. É possível você conseguir um resultado perfeito. É possível você ter loiros maravilhosos, mas é preciso disciplina e atenção aos detalhes que são aplicados na parte teórica. Agora eu tenho um convite especial para você. Nessa segunda-feira eu quero ter um encontro contigo. Eu quero poder tirar as últimas dúvidas que restam antes de a gente poder te entregar o melhor conteúdo de loiro existente no Brasil. O melhor conteúdo, não somente com a parte teórica, mas com toda a parte prática, com técnicas, com tendências, com experiências, com transformações que já ocorreram através desse treinamento. Então, esse convite, anota na sua agenda. Pega lá o seu celular, coloca no bloquinho de nota. Eu vou poder tirar as suas dúvidas nessa segunda-feira para que você se torne um grande especialista em loiras. Eu vou poder te mostrar detalhes de como conseguir alcançar resultados para todos os tipos de loiros. Também vou te mostrar como fazer resultados de mesclas, de técnicas dos nossos blondes. Eu, juntamente com a minha equipe, nós vamos mostrar para você mais de 12 linhas diferentes, para você criar mais de 50 estilos diferentes de mechas, para que você passe a ser o autor, o criador dos seus trabalhos, que você faça um trabalho personalizado, conforme o visagismo, o tipo de cabelo e diversos outros pontos importantes para uma análise de uma cor perfeita. Então, nessa segunda-feira nós temos um encontro marcado. Coloque no seu mural, na sua agenda, onde você puder lembrar. E eu espero por você. Também fui pesquisar o Facebook da Graciela para ver os trabalhos dela, a formação que tinha, onde já tinha feito formações. Adorei. Achei que seria bastante interessante participar na formação dela, o que achei que foi muito gratificante. Aprendi técnicas diferentes, com resultados fantásticos e um método muito simples de executá-los. Falar da Graziele não tem nem palavras para explicar o que ela passa, o que ela transmite, né? Eu acho que além da paz, além do conhecimento profissional que ela tem
e não esconde nada de ninguém, isso para mim já é muito valioso. Tudo aqui é diferente, a metodologia, as técnicas, os técnicos, a informação é passada de uma maneira totalmente diferente, é maravilhoso.